Atualmente, a Coreia do Sul é destaque na democracia ao ampliar suas exportações de defesa. Desta vez, a Aliança Aramente está discutindo o desenvolvimento conjunto e a exportação do caça KF-21. No Egito, o contrato para 100 caças leves Força Aérea. 60 deve ser assinado em breve. As exportações de defesa seguem ocorrendo diariamente. Hoje vamos analisar esse assunto. Recebemos boas notícias recentemente. A Aramante União mostrou interesse no caça KF-21 e propôs desenvolvê-lo e exportá-lo em parceria. A União Aramante queria caças modernos, porque o Mirage francês estava obsoleto. Foi um dia em que eles continuaram demonstrando interesse na compra do caça sul-coreano KF-21. Em 2020, anunciaram a intenção de comprar 50 caças F-35 para substituir os Mirage. A Agência de Comunicações dos Estados Unidos da América afirmou que não venderia enquanto equipamentos da Huawei, empresa chinesa, não fossem removidos. A Aramente Union rejeitou e cancelou a compra dos caças F-35. Como precisavam substituir os caças antigos, procuravam em vários países. O caça sul-coreano KF-21 foi detectado no radar deles. A União Aramante enviou em abril altos funcionários e representantes da Força Aérea à Coreia do Sul para assinar uma carta de intenções sobre cooperação com o KF-21, mais avançada que um memorando de entendimento. O vice-ministro da Defesa da União Aramante chegou a testar pessoalmente o protótipo do caça KF-21 na base aérea de Sacheon, em Gyeongnam, em agosto, avaliando seu desempenho. Agora, finalmente, as discussões realmente começaram. Resumindo o que foi dito até aqui. A União Aramante investirá cerca de 22 trilhões de won no desenvolvimento do caça KF-21 e avalia produzi-lo localmente com desempenho melhorado. E, no caso do caça KF-21 de quinta geração com tecnologia stealth, os dois países estão discutindo o desenvolvimento conjunto e a exportação conjunta dessa aeronave. Para a Coreia, essas discussões já são vistas como grande oportunidade. Analistas veem que, a partir da Aliança Aramante, a necessidade dos países do Oriente Médio de trocar armas antigas criará um grande mercado de exportação de defesa. E se garantirmos os direitos de exportação do caça KF-21 para a Aliança Aramante desta vez? Entre os sistemas de armas da Aliança Aramante, estima-se que cerca de 390 tanques, 60 caças e 80 obuseiros autopropulsados estejam programados para substituição, o que pode ser uma oportunidade para exportar juntos o tanque K2 e o obuseiro autopropulsado K9. Acima de tudo, as empresas de defesa já começaram a se movimentar. A LIG Nexon planeja estabelecer uma joint venture com a empresa local de defesa Calidus nos Emirados Aramante e, de acordo com a estratégia de localização da indústria de defesa do governo dos Emirados Aramante, pretende desenvolver em conjunto o sistema de defesa aérea de próxima geração e fortalecer a produção local. E a Hana Aeroespacial também está considerando estabelecer uma joint venture com o Ministério da Defesa Nacional da Arábia Saudita. Em setembro, eles abriram uma sede regional para Oriente Médio e Norte da África em Riad, capital da Arábia Saudita. Assim como na Europa, uma estratégia de localização também está sendo implementada no Oriente Médio. Acima de tudo, isso é algo que me deixa um pouco irritado. Como todos sabem, a Indonésia teve conflitos com outro país devido a pagamentos incorretos. Com a cooperação da Aliança Aramente, a Indonésia foi retirada do projeto do caça KF-21. Hoje, a Aliança Aramente está ainda mais forte que a Indonésia. A Indonésia deveria pagar 1,62 trilhão de won, mas avisou unilateralmente que pagaria só 600 bilhões, alegando falta de dinheiro. Mas, na verdade, eles disseram que não tinham dinheiro. A Indonésia firmou contrato para comprar 48 caças Kaan da Turquia e ao menos 42 J-10C da China, prejudicando a Coreia. Se a Aramco investir, o valor passará de 600 bilhões para 22 trilhões de won, acelerando o desenvolvimento do caça KF-21. Na Indonésia, já há reação ao fato de a Aramco tentar ser co-desenvolvedora. O Egito também deve adotar armas coreanas. Em 2022, o governo egípcio assinou um contrato de defesa de cerca de 2 trilhões de won, incluindo o obuseiro K9. A fábrica do obuseiro K9 já foi construída e começará a produção em massa no próximo ano. A cooperação pode ser ampliada para incluir o caça leve Força Aérea 50 e o míssil antitanque Cheonjeon. Segundo notícias árabes, o Egito deve importar cerca de 100 unidades do Força Aérea 50. O Egito precisava renovar seus sistemas de armas, pois os equipamentos soviéticos e ocidentais das décadas de 1950 e 1960 estavam obsoletos. A Coreia do Sul aproveitou a chance, apesar das exigências do Egito. 64 unidades seriam feitas no Egito e 36 na Coreia do Sul para exportação. Como as notícias árabes indicam que o acordo está quase fechado, acredito que a exportação para o Egito também já está garantida. Atualmente, o mundo inteiro, não só o Oriente Médio,
está priorizando a compra de armas devido ao aumento de conflitos e guerras frequentes. Com a situação regional mudando, tornou-se necessário fortalecer as forças armadas. Cada país precisa garantir cadeias de suprimentos estáveis e autossuficiência tecnológica. Os Estados Unidos e o Ocidente evitavam isso por medo de vazamento de tecnologia. Mas a Coreia do Sul aproveitou essa brecha. Desenvolveram estratégia de localização e, se o país quisesse, construíam fábricas locais para produzir e vender juntos. Acima de tudo, a Coreia do Sul sempre cumpriu muito bem os prazos de entrega. O principal motivo pelo qual os países europeus querem comprar armas sul-coreanas agora é justamente esse. Eles cumprem os prazos melhor do que outros países. Apesar de parecer óbvio, após a Guerra Fria, os países europeus quase abandonaram a indústria de defesa, deixando o setor arruinado. Mas a Coreia do Sul, por causa do confronto com a Coreia do Norte, teve que manter a indústria de defesa em certo nível. Por isso, acabou sendo obrigada a produzir em grande escala. Com o passar do tempo, isso acabou se tornando uma vantagem. Como era possível produzir em grande escala, foi possível fabricar armas com ótimo custo-benefício. Como as estações na Coreia do Sul são rigorosas, os equipamentos se adaptaram bem a outros países. Cumprindo prazos, com preços baixos e bom desempenho, isso impulsionou o crescimento da indústria de defesa da Coreia do Sul. O Sudeste Asiático segue sendo explorado. Após a Polônia, as Filipinas, cliente frequente da defesa sul-coreana, propuseram negociar caças. Neste ano, foi firmado o contrato para adquirir 12 caças Força Aérea 50. O Força Aérea 50 foi usado pela primeira vez em combate nas Filipinas. Como a China continua criando disputas com as Filipinas no Mar do Sul da China, surgiu a necessidade de fortalecer o poder militar do país. Por isso, as Filipinas passaram a considerar o reforço de suas forças armadas com armas sul-coreanas, conhecidas pelo bom custo-benefício e pela entrega eficiente de armamentos. A Coreia do Sul planeja exportar o caça KF-21. Há relatos de que a Hyundai Heavy Industries negocia exportar 2 navios da Marinha das Filipinas, o Miguel Malvar e o Royam. A assinatura do contrato está prevista para o final de dezembro. Atualmente, a Coreia do Sul estabeleceu a meta de se tornar o 4º maior exportador de defesa do mundo até 2030. Atualmente, a participação da Coreia do Sul no mercado mundial de exportação de defesa é de cerca de 2,2%, e o objetivo é aumentar esse número para cerca de 6%. Claro, à frente da Coreia do Sul estão países como Alemanha, Itália, Reino Unido e Espanha. Atualmente, quase metade das exportações de defesa da Coreia do Sul vai para a Polônia. E se somarmos as exportações para as Filipinas, que ocupam o 2º lugar, cerca de 70% das exportações estão concentradas em alguns países específicos. Por isso, é necessário expandir o alcance das exportações para mais países. Se as exportações para o Oriente Médio forem bem-sucedidas, a Coreia do Sul poderá acessar esse mercado, responsável por 30% das importações globais de armas, ampliando suas vendas para mais países. Atualmente, uma nova Guerra Fria está em andamento, e isso é visto como uma grande oportunidade. Para começar, vários países estão aumentando significativamente seus gastos com defesa. Segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, em 2024, os gastos globais com defesa bateram recorde de 2,781 trilhões de dólares, 3.916 trilhões de won. Provavelmente, em 2025, os gastos com defesa serão ainda maiores. Praticamente todos os países do mundo aumentaram seus orçamentos de defesa. Ninguém os reduziu. Especialmente os gastos militares da Europa estão aumentando de forma notável. Os países europeus estão acelerando o rearmamento devido à preocupação de que a Rússia possa iniciar uma guerra em até 2 anos. Como eles precisam adquirir armas o mais rápido possível, há uma tendência de querer comprar armas da Coreia. Além disso, a exportação de defesa não é uma transação que termina simplesmente com a venda de armas. Um contrato de armas costuma incluir produção local, manutenção e outros pacotes. Nesse processo, a receita proveniente da manutenção continua sendo gerada. Ou seja, mesmo após vender as armas, há um lucro constante. Como será o futuro da indústria de defesa da Coreia? Se continuarmos nesse ritmo, com o KF-21 entrando em produção em massa e a participação de países do Oriente Médio aumentando, a Coreia estará de fato avançando em direção ao mercado de caças de 5ª geração. Antes dominado pelos Estados Unidos da América e Rússia, esse mercado pode mudar se o KF-21 mostrar bom desempenho, custo e competitividade, abalando o equilíbrio global de caças. Especialmente após o grande contrato de exportação com a Polônia, os países europeus começaram a ver a Coreia como um parceiro capaz de fornecer rapidamente quantidades utilizáveis em situações de guerra. Assim, a diferença de velocidade de produção e de infraestrutura que as empresas ocidentais de defesa têm deixado de lado está se transformando em uma oportunidade para a Coreia.
No momento em que produtos coreanos preencherem as lacunas da Europa em todos os principais sistemas, como mísseis, obuseiros autopropulsados, caças e veículos blindados, a ordem do mercado mundial passará a funcionar de uma forma completamente diferente. Grandes empresas como Hanwha, Hyundai Heavy Industries, LIG e Nexon vão expandir agressivamente suas joint ventures no exterior. É muito provável que não seja apenas uma questão de construir fábricas em determinados países, mas sim de estabelecer um ecossistema completo que inclua produção local, manutenção local e até desenvolvimento tecnológico local. Países que querem fortalecer sua base industrial, como a Arábia Saudita ou os Emirados Árabes Unidos, vão tentar trazer as instalações de produção das empresas coreanas inteiras para seus territórios. Se essa tendência se tornar realidade, a indústria de defesa da Coreia vai mudar de um simples modelo de exportação de produtos para uma estrutura onde a matriz global e as bases no exterior estarão fortemente conectadas. Como resultado, a Coreia vai se tornar um país central na cadeia de suprimentos da indústria de defesa e vai se firmar como um novo tipo de país estratégico capaz de desenvolver armas adaptadas aos cenários de guerra do futuro, produzir em massa, rapidamente e apoiar países aliados. Não podemos nos acomodar com o bom momento das exportações, pois outros países podem competir a qualquer hora. Por exemplo, dizem que o Japão também vai começar a exportar produtos de defesa em breve, então a concorrência só vai aumentar. Por isso, enquanto temos essa oportunidade, precisamos exportar produtos de defesa para o maior número possível de países. Também parece necessário fortalecer a capacidade de produção de defesa da Coreia. Devemos ser um arsenal da democracia e centro de proteção para a segurança de vários países. O que vocês acham do desempenho atual da indústria de defesa da Coreia? Por favor, deixem seus comentários. Vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado!